Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Hoje apresentamos o desafio do Evangelho de João. São 50 questões dos 21 capítulos deste importante livro do Novo Testamento. Todas as respostas com referências, um verdadeiro estudo bíblico. Vamos ver quantas você acerta? Você está pronto? Então, vamos lá! Questão número 1. No início do seu Evangelho, João escreveu: o Verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus, criaturas de Deus, imagem de Deus, igual a Jesus. A resposta correta é a alternativa A, Filhos de Deus. Referência bíblica. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículos 10 a 12. Questão número 2. Quem disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias? Pedro, João Batista, Tiago ou João? A resposta correta é a alternativa B, João Batista. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João 1, versículo 26 e 27. Questão número 3. Que discípulo disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José? João Batista, André, Filipe ou Pedro? A resposta correta é a alternativa C, Filipe. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. João 1, versículo 45. Questão número 4. Para quem Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira? Filipe, João, André ou Natanael? A resposta correta é a alternativa D, Natanael. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. João 1, versículo 47 e 48. Questão número 5. Qual foi o primeiro sinal milagroso realizado por Jesus em Caná da Galileia? Curou um paralítico, transformou água em vinho, curou um cego de nascença ou alimentou 5.000 pessoas? A resposta correta é a alternativa B, transformou água em vinho. Tendo o mestre Sala provado água transformada em vinho, não sabendo de onde viera,
se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, versículos 9 a 11. Questão número 6. Para quem disse Jesus: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Gamaliel, Saulo, Nicodemos ou José de Arimateia? A resposta correta é a alternativa C, Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículos 1 a 3. Questão número 7. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde encontra-se este versículo? João 8,12, João 14,6, João 3,16 ou João 15,13? A resposta correta é a alternativa C, João 3,16. Referência bíblica: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Questão número 8. Quem disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu antecessor? Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, Paulo, Lucas ou Mateus? A resposta correta é a alternativa A, João Batista. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículos 27 a 30. Questão número 9. O que Jesus ensinou para a mulher samaritana? A verdadeira comunhão, a verdadeira adoração, a verdadeira oração ou a verdadeira fé? A resposta correta é a alternativa B, a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 19 a 24. Questão número 10. Qual foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia? Curou o filho de um oficial, curou um paralítico,
ressuscitou Lázaro ou curou um cego de nascença? A resposta correta é a alternativa A, curou o filho de um oficial. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. João 4, versículos 49 a 54. Questão número 11. Onde Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos? Em Caná da Galiléia, no Monte das Oliveiras, no Templo de Jerusalém ou no tanque de Betesda? A resposta correta é a alternativa D, no tanque de Betesda. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João 5, versículos 1 a 6. Questão número 12. Que dia da semana Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos, desrespeitando uma lei judaica? Segunda-feira, sexta-feira, sábado ou domingo? A resposta correta é a alternativa C, sábado. Referência bíblica. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, versículos 16 a 18. Questão número 13. Com quantos pães e peixes Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas próximo ao mar da Galiléia? Com 1 pão e 2 peixes, com 2 pães e 1 peixe, com 10 pães e 5 peixes ou com 5 pães e 2 peixes? A resposta correta é a alternativa D, com 5 pães e 2 peixes. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. João 6, versículos 8 a 10. Questão número 14. Jesus perguntou aos discípulos: vocês também não querem se retirar? Quem lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. André, Simão Pedro, Tiago ou João?
A resposta correta é a alternativa B, Simão Pedro. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, versículos 67 a 69. Questão número 15. Quem Jesus curou quando os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Um paralítico, um leproso, um cego de nascença ou um coxo? A resposta correta é a alternativa C, um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, versículos 1 a 3. Questão número 16. Como Jesus curou um cego de nascença? Com uma palavra de cura, fez um lodo com a própria saliva, orando, fez um lodo com suas lágrimas. A resposta correta é a alternativa B, fez um lodo com a própria saliva. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, versículos 5 a 7. Questão número 17. Qual o nome do homem que Jesus ressuscitou, sendo um amigo próximo que havia falecido na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém? Tomé, André, Lázaro ou Alfeu? A resposta correta é a alternativa C, Lázaro. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. João 11, versículos 13 a 15. Questão número 18. Quando Jesus ressuscitou um homem na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, quantos dias ele já havia falecido e sepultado? 4 dias, 3 dias, 14 dias ou 7 dias? A resposta correta é a alternativa A, 4 dias. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. João 11, versículos 14 a 16. Questão número 19. Qual é o menor versículo da Bíblia encontrado no Evangelho de João 11, versículo 35? Disse Jesus, Jesus chorou, Jesus orou, Jesus perdoou. A resposta correta é a alternativa B, Jesus chorou. Referência bíblica: Jesus chorou. João 11, versículo 35.
Questão número 20. Quem ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo? Maria, Marta, Madalena ou Lázaro? A resposta correta é a alternativa A, Maria. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 12, versículo 3. Questão número 21. Em Jerusalém, o que a multidão usou para ir ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel? Ramos de flores, lenços brancos, ramos da oliveira, ramos de palmeiras. A resposta correta é a alternativa D, ramos de palmeiras. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. João 12, versículo 12 e 13. Questão número 22. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Qual o nome deste profeta? Isaías, Neemias, Zacarias ou Malaquias? A resposta correta é a alternativa C, Zacarias. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. João 12, versículos 14 e 15. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Questão número 23. Para explicar a incredulidade dos judeus, João cita a profecia: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi o profeta que disse isto? Miqueias, Daniel, Jeremias ou Isaías? A resposta correta é a alternativa D, Isaías. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? João 12, versículos 37 e 38. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, versículo 1. Questão número 24. O que Jesus faz aos discípulos para dar-lhes um exemplo de humildade? Pediu perdão a todos, lavou-lhe os pés, partiu o pão e bebeu o cálice, curou os enfermos. A resposta correta é a alternativa B, lavou-lhes os pés. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, versículos 12 a 15. Questão número 25. O que Jesus deu a Judas para indicá-lo que ele seria o traidor? Um beijo, uma taça de vinho, um pedaço de pão molhado, 30 moedas de prata. A resposta correta é a alternativa C, um pedaço de pão molhado. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. E este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, versículos 21 a 26. Questão número 26. Para quem disse Jesus: em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes? Judas, Pedro, Tomé ou João? A resposta correta é a alternativa B, Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. João 13, versículos 36 a 38. Questão número 27. Complete o versículo de João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela fé, por amor, pela misericórdia, por mim. A resposta correta é a alternativa D, por mim. Referência bíblica. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Questão número 28. Complete o versículo de João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele lei, morada, vida, um vaso de bênçãos, palavra, morada, palavra, um vaso de bênçãos. A resposta correta é a alternativa C, palavra, morada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23. Questão número 29. Quem Deus enviará no nome de Jesus para nos ensinar todas as coisas e lembrarmos de tudo o que Jesus disse? O Espírito Santo, um novo profeta, um discípulo de Jesus, um sacerdote.
A resposta correta é a alternativa A, o Espírito Santo. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, versículos 25 e 26. Questão número 30. Quem Jesus disse que virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O sacerdote, o Consolador Espírito Santo, um novo profeta, um discípulo de Jesus? A resposta correta é a alternativa B, o Consolador Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, versículos 7 a 13. Questão número 31. Quando os soldados vieram prender Jesus, que discípulo puxou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote? Simão Pedro, Judas, João ou André? A resposta correta é a alternativa A, Simão Pedro. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? João 18, versículos 7 a 11. Questão número 32. Qual o nome do servo do sumo sacerdote que teve sua orelha decepada por uma espada por um discípulo quando os soldados vieram prender Jesus? Anás, Caifás, Marco ou Malco? A resposta correta é a alternativa D, Malco. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João 18, versículos 7 a 11. Questão número 33. Após Jesus ser preso, quem foi o primeiro sacerdote que interrogou Jesus? Caifás, Hananel, Anás ou Pilatos? A resposta correta é a alternativa C, Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano,
Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. João 18, versículos 12 a 14. Questão número 34. Quando Jesus foi preso e estava sendo interrogado, que discípulo o negou quando lhe perguntaram: "Você não é um dos discípulos deste homem?" Judas, André, Tiago ou Pedro? A resposta correta é a alternativa D, Pedro. Referência bíblica. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" "Não sou", respondeu ele. João 18, versículo 17. Questão número 35. Quantas vezes o discípulo Pedro negou a Jesus? 1, 2, 3 ou nenhuma vez? A resposta correta é a alternativa C, 3 vezes. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" "Não sou", respondeu ele. João 18, versículo 17. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: "És tu porventura um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não te vi eu no jardim com ele?" De novo Pedro negou. João 18, versículos 25 a 27. Questão número 36. O que aconteceu no mesmo instante que o discípulo negou a Jesus pela terceira vez? O dia amanheceu, o galo cantou, Jesus chorou, Judas se enforcou. A resposta correta é a alternativa B, o galo cantou. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: "És tu porventura um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não te vi eu no jardim com ele?" De novo Pedro negou e, no mesmo instante, cantou o galo. João 18, versículos 25 a 27. Questão número 37. Dos sacerdotes que interrogaram Jesus, quem disse aos judeus: "Eu não acho nele crime algum"? Caifás, Pilatos, Anás ou Hananel? A resposta correta é a alternativa B, Pilatos. Referência bíblica. Perguntou-lhe Pilatos: "Que é a verdade?" Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum." João 18, versículo 38. Questão número 38. Pilatos disse: "É costume entre vós, judeus, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus?" Quem eles escolheram? Jesus, Pedro, Barrabás ou João? A resposta correta é a alternativa C, Barrabás. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: "Não este, mas Barrabás." Ora, Barrabás era salteador. João 18, versículos 39 e 40.
Questão número 39. Qual o nome do lugar onde Jesus foi crucificado? Monte do Calvário, Monte Sinai, Monte das Oliveiras ou Belém? A resposta correta é a alternativa A, Monte do Calvário. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19, versículos 17 e 18. Questão número 40. Na crucificação, qual foi o título que Pilatos escreveu e o colocou no cimo da cruz de Jesus? Jesus Nazareno, Sou o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus, Traidor dos Judeus, Filho de Deus. A resposta correta é a alternativa B, o Rei dos Judeus. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João 19, versículo 19. Questão 41. Quando crucificaram Jesus, o que os soldados fizeram com a túnica de Jesus? Sortearam entre eles, dividiram em 4 partes, devolveram aos discípulos, entregaram à mãe de Jesus. A resposta correta é a alternativa A, sortearam entre eles. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. João 19, versículos 23 e 24. Questão número 42. A qual salmo profético se refere o versículo de João 19, 24? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Salmo 11, Salmo 42, Salmo 18 ou Salmo 22? A resposta correta é a alternativa D, Salmo 22. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. João 19, versículo 24. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmos 22, versículo 18. Questão número 43. Na cruz, Jesus, depois de ver que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. O que os soldados deram para ele beber? Vinho, água, vinagre ou óleo? A resposta correta é a alternativa C, vinagre. Referência bíblica. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. João 19, versículos 28 e 29.
Questão 44. Quais as últimas palavras de Jesus na cruz, conforme registradas no Evangelho de João? Pai, perdoai-vos. Deus meu, Pai, seja feita a tua vontade, está consumado. A resposta correta é a alternativa D, está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, versículo 30. Questão número 45. Após a morte de Jesus, quem pediu para Pilatos o corpo dele? Pedro, Maria Madalena, José de Arimateia ou Nicodemos? A resposta correta é a alternativa C, José de Arimateia. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. João 19, versículo 38. Questão número 46. De acordo com os relatos do Evangelho de João, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após sua ressurreição? José de Arimateia, Maria Madalena, Nicodemos ou Pedro? A resposta correta é a alternativa B, Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusesse, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. João 20, versículos 15 a 18. Questão número 47. Após a ressurreição de Jesus, quem disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei? Pedro, João, Maria Madalena ou Tomé? A resposta correta é a alternativa D, Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20, versículos 24 e 25. Questão 48. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quais foram as palavras de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Senhor, agora eu creio. Louvado seja, Senhor. Aleluia, Jesus ressuscitou. A resposta correta é a alternativa A, Senhor meu e Deus meu. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos,
chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João 20, versículos 27 e 28. Questão número 49. Na terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, o que eles estavam fazendo? Orando, pescando, chorando ou dormindo? A resposta correta é a alternativa B, pescando. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. João 21, versículos 1 a 4. Questão número 50. Quantas vezes Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos, segundo o Evangelho de João? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 7 vezes? A resposta correta é a alternativa C, 3 vezes. Referência bíblica. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. João 21, versículo 14. Muito obrigado pela sua participação. Deixa nos comentários quantas questões você acertou. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.